Bem-vindos ao Bekim Ba'alacha 6, Shiur número 24. Hoje a gente está a Siman Kuf Nun Het, que é as leis de Netilat Yadayim, as Alachot 17 e 18. Siman 158, 17 e 18. Para quem tem o livro, a gente está na página 66. Então, fala Alachá 17. A gente já falado na Alachá 16 que tem Machloket, só antes de entrar nisso, um pequeno adendo. Tudo que a gente está falando aqui, em relação às leis e etc., são em relação às leis de Netilat Yadayim para pão. Em relação a Netilat Yadayim de manhã, algumas leis são diferentes. Muitas leis são parecidas, e muitas das coisas são iguais, mas tem leis diferentes. Então, uma das leis que é diferente é, como a gente falou no shiur de ontem, Netilat Yadayim, de pão, a gente joga 3 vezes em cada mão, 3 vezes na mão direita, depois 3 vezes na mão esquerda. Em relação a Netilat Yadayim de manhã, quando a pessoa acorda, precisa ser intercalado, um. Mas, e aí, quer dizer, o que a gente falou, e a gente vai falar agora, a Machloket se Netilat Yadayim é só até os dedos, ou se é a mão inteira até o pulso, isso é tanto para Netilat Yadayim de manhã, como para Netilat Yadayim antes de comer o pão. Mas então a gente falou na Alachá anterior, na Alachá Tetzain, na Alachá 16, em relação a Machloket até onde a pessoa precisa fazer a Netilat Yadayim. Como a gente vai ver, Bezat Hashem, nas notas da Alachá 17 e 18, as opiniões dos Rishonim. Mas a gente falou, tem uma opinião que fala que precisa fazer só até o final dos dedos. Porque a Gemara escreve Ada Perek, até a divisória, e aí, quer dizer, alguns posquim explicam divisória as divisórias dos dedos para a palma, e outros é o pulso, a divisória da mão para o resto do braço. Então, isso é uma machloket nos posquim, como explicar a Gemara. E aí, alguns posquim falam que é até os dedos, outros posquim falam que precisa fazer na mão inteira. E aí a gente falou que o Shulchan Aruch escreve que a halachá é conforme os que facilitam, mas que é recomendado e é correto, é a pessoa fazer até o pulso. E aí, quer dizer, o correto, o recomendado, e assim é o costume, a pessoa precisa fazer a mão inteira. E a gente falou que, de acordo com os Mekubalim, o Arizal, etc., precisa fazer a mão inteira e precisa fazer sempre 3 vezes em cada mão, como a gente falou no shiur de ontem. Agora, então vem a Alachá 17 e traz o seguinte, isso é o que está escrito no Beit Yosef. É recomendado que a pessoa, como a gente falou, vai fazer a mão inteira, mas é bom que ele declare que ele está fazendo isso blineder. Por quê? Toda vez que eu faço uma coisa a mais, e eu costumo fazer ela de maneira constante, quer dizer, a partir de 3 vezes já entra nisso, isso é considerado um neder, como se fosse um juramento. E aí depois, se a pessoa vai transgredir, então é considerado que ele está transgredindo o juramento que ele fez. Então, a gente falou, halachá é que precisa fazer só os dedos. Mas o costume da maioria das pessoas, etc., como o Shulchan Aruch falou, que é recomendado fazer a mão inteira. A partir do momento que ele faz a mão inteira, isso já se transforma num neder, num juramento. Então, por isso, fala o Beit Yosef que quando a pessoa vai começar a se comportar dessa maneira, é correto que ele afirme que ele está fazendo isso blineder, sem juramento, porque aí ele vai fazer a Humrah, vai sair de Jeová de acordo com a maioria dos poskim, mas ele não pega sobre si uma obrigação. E aí, na hora que ele estiver numa situação de necessidade, que ele não consegue fazer na mão inteira, ele tem aonde se apoiar para fazer. Então é bom que ele faça essa condição, que ele vai fazer a mais, como a gente falou que é o recomendado, mas que ele está fazendo isso blineder. Então assim escreve o Beit Yosef. A verdade é que o Kav HaChaim traz que não é necessário ele falar aqui que ele está fazendo blineder, mas o Kav HaChaim está indo de acordo com a opinião dos Mekubalim, que o Arizal é halachá. E aí quer dizer, se ele não fizer conforme a opinião que fala para fazer a mão inteira até o pulso, ele está fazendo errado, porque o Arizal fala que ela é como os posquim que falam que precisa fazer até o pulso e acabou. Então, não tem a outra opinião. Mas, como o Shulchan Aruch traz que a halachá é conforme os Rishonim,
que facilitam, então é bom ele falar isso de fazer bli neder. E assim o Rav Ovadia atrás, para ele declarar, não precisa declarar todos os dias, é suficiente ele falar uma vez, olha, toda vez que eu vou fazer isso, a gente está falando em relação a Netilat Yadayim, mas é bom a pessoa fazer esse tnai, falar todas as chumrot que ele vai fazer em relação a todas as chumrot. Que ele faça, mesmo que ele vai pegar sobre si para fazer algo a mais, que ele fala, olha, estou fazendo isso, vou continuar fazendo, mas é bli neder. Assim, uma vez ou outra que ele não consegue fazer, ele está isento do juramento. Agora, se ele esqueceu, ele não falou isso. Então aí depende um pouquinho. O que quer dizer depende? Se ele não sabia que tinha machloket, e não sabia que pela halakha ele podia ler aquele, por isso ele via, todo mundo faz até o pulso, ele faz até o pulso. Então isso não é considerado como um neder, porque ele só fez a humra, ele só fez a mais por ignorância. Então isso não chega a ser considerado um neder. Porque ele fazia Netilat Yadayim a mão inteira, porque ele achava que assim era a halakha. Então, aí não é um neder, na hora que ele descobre que não é halakha, ele tem a chance de, a partir de agora, declarar que ele está fazendo isso bli neder. Então, aí ele já tem a chance agora. Agora, se ele já sabia que era machloket, já sabia que pela halakha ele pode facilitar, e mesmo assim ele fazia a mais, sem ter falado bli neder, aí isso se tornou um neder. Agora, se ele quiser deixar de fazer Netilat Yadayim até o pulso, por N motivos que for, ele precisa fazer Atarat Nedarim. Por quê? Uma vez que isso já se tornou um neder, então agora ele não consegue quebrar isso sem fazer a Atarat Nedarim. Então esse é a importância, então por isso é bom, não custa nada. Pode pegar agora, quando você está ouvindo o shiur, chegar e falar, olha, quando eu vou fazer Netilat Yadayim a próxima vez, até o pulso, que vou continuar fazendo até o pulso, como a gente falou que é recomendado de acordo com o Shulchan Aruch, mas que estou fazendo isso bli neder. E aí a pessoa fala que faz bli neder, isso já serve 100%. Agora, quando a pessoa está numa situação onde ele não consegue fazer Netilat Yadayim na mão inteira, digamos que, sei lá, ele está com pouca água, e não vai, o que ele tem de água não é o suficiente para lavar a mão inteira. Aí, também, às vezes tem que tomar cuidado, porque ele tem muito pouca água. Ele vai tentar fazer Netilat Yadayim a mão inteira, e vai acabar não fazendo. Então, para a opinião que fala que precisa ser a mão inteira, ele não fez a mão inteira, porque ele acabou não fazendo direito, não molhando a mão inteira. E às vezes ficou faltando um pedaço e aí ele não saiu de Rová de acordo com nenhuma das opiniões. Então, às vezes, quando ele tem muito pouca água, é melhor ele ler aquele, fazer até os dedos, se apoiar na opinião, mas tomar cuidado de, pelo menos até ali, fazer bem feito e cumprir a mitzvah conforme a halakha para essa opinião, do que tentar fazer a mais e acabar não fazendo nada direito. Porque ele vai falar, vou jogar na mão inteira, e aí fica um pedaço da mão aqui, outro pedaço da mão ali, e até pedaços nos dedos, que ele acabou não lavando. Então, mas, digamos, a pessoa ou tem pouca água, ou está com a mão machucada, ele tem algum curativo, alguma coisa, que por isso ele não consegue lavar esse pedaço da mão. Então, aí, agora, ele não tem a opção, nessa situação, de fazer Netilat Yadayim na mão inteira. Ele vai ter que fazer só nos dedos, e se apoiar nos poskim que falam que é suficiente fazer Netilat Yadayim só nos dedos. Então, já que ele vai fazer assim e se apoiar nesses poskim, a pergunta é se ele faz Netilat Yadayim com brachá ou sem. Então aqui o livro traz que ele deve fazer Netilat Yadayim com brachá mesmo assim. Porque esse é o psak do Rav Ovadia Yosef, como a gente vai explicar agora. Na verdade, na nota ele se estende um pouquinho sobre isso, mas Bezat Hashem ali, vamos por partes, e aí a gente vai chegar lá. Então, como a gente falou, tem machloket nos poskim, até onde tem que ser Netilat Yadayim. Uma opinião fala só os dedos, outra opinião fala o pulso inteiro. Onde está baseada essa machloket? A Gemara em Masechet Chulin fala que Netilat Yadayim se faz ad aperek, até a divisória. E aí, o que é a divisória? Então, machloket nos poskim. O Rif e o Rabbeinu Yonah falam ad aperek é
até a divisória entre a mão e o braço. Então, até o pulso. E aí tem que fazer a Netilat Yadayim. O Rambam não é muito claro. O Rambam escreve Adaperek, igual a Gemara, e aí dá para explicar de um jeito ou de outro, apesar de que os poskim trazem que provavelmente o Rambam concorda com o Rif, já que ele era aluno do Rif. Normalmente os psakim do Rambam batem com o do Rif. É verdade que, se eu vou pela regra geral, é assim. Aqui eu não tenho nada que me obrigue a falar assim, mas o Rambam, a princípio, fala como o Rif, que há da Peregra aqui. Assim também a opinião do Rabbeinu Hananel e outros Rishonim. O Rashba, o Rabbeinu Bachya, etc. Mas muitos Rishonim discutem com a opinião do Rif e do Rabbeinu Yonah e falam que a Netilat Yadayim é só os dedos. Como a gente está falando, é uma coisa nos poskim já desde o shiur de ontem. Então, assim a opinião do Rashi, do Tosfot, do Ritva, do Ramban, entre outros Rishonim, falam que a Netilat Yadayim é só até os dedos. E aí, quer dizer, o Shulchan Aruch, quando foi trazer a Halachá, o Shulchan Aruch trouxe ambas as opiniões, e aí ele acabou, o Shulchan Aruch acabou falando, como a gente trouxe no shiur de ontem, que Meikar Adin, quer dizer, se eu vou no seco na Halachá, a Halachá é conforme a opinião dos que facilitam, que é suficiente só até os dedos, mas é recomendado a pessoa fazer a mão inteira, até porque se ele fez a mão inteira, ele fez também os dedos, e não é muito difícil. De qualquer jeito, a gente falou que tem mitzvah da pessoa usar muita água na Netilat Yadayim, então capricha e faz a mão inteira. Principalmente porque o Trumat Hadeshen traz uma regra, e provavelmente esse é o motivo que o Shulchan Aruch acabou indo assim. O Trumat Hadeshen traz uma regra, que Netilat Yadayim é uma mitzvah de Rabbanan, como a gente se estendeu na Takanah de Netilat Yadayim, quando a gente estava na introdução desse Siman. Netilat Yadayim é uma mitzvah de Rabbanan. Já que é uma mitzvah de Rabbanan, quando eu tenho uma chlok nos poskim, eu posso facilitar. Então, ele falou, sofek de Netilat Yadayim, eu vou como quem facilita. Talvez por isso que o Shulchan Aruch passa Halachá como Rashi, o Tosfot, o Ritva, o Ramban, que é suficiente só os dedos. Mas o Shulchan Aruch falou, olha, como não dá muito trabalho e você consegue fazer de acordo com todas as opiniões, por que não? Então, faça isso, mas como a gente falou na halakha anterior, é correto que a pessoa faça isso bli neder, porque a halakha é conforme os que facilitam. Assim ele traz no Beit Yosef. Agora, então assim, tecnicamente, a halakha é como quem facilita. A pergunta é como a gente faz em relação a pessoa que não consegue fazer. Quer dizer, no dia a dia, a gente costuma fazer Netilat Yadayim até o pulso, e isso vale para todas as opiniões. Faz Netilat Yadayim até o pulso, vale para todo mundo, faz a brachá tranquilo, todos os dias a gente está bem. Agora, a pessoa aqui está machucado, tem alguma coisa, algum curativo aqui na palma da mão, e por isso ele não consegue lavar a mão, sei lá, colocou gesso, também, ele não consegue lavar a mão. Então aí, se ele lavar a mão inteira, ele não consegue. Então o que ele vai fazer? Se ele lavar só os dedos, ele consegue cumprir a mitzvah de acordo com o Rashi, o Tosfot e o Ramban. Que a gente falou, que o Shulchan Aruch falou que se eu vou no técnico seco da halakha, a halakha é conforme essa opinião. Mas ele não consegue fazer como todo mundo, o Rif, o Rabbeinu Yonah, o Rabbeinu Hananel, o Sefer HaEshkol e outros. Então, o que ele faz nessa situação? Então, o Ben Ish Chai escreve que ele faça Netilat Yadayim sem brachá. Por quê? Ele falou, olha, faz a Netilat Yadayim, já que para esses posquim vale, é melhor do que nada. Você vai comer, você tem duas opções, ou comer sem Netilat Yadayim, ou faz assim. Ele falou, faz Netilat Yadayim, pega a água, joga nos dedos, faz a Netilat Yadayim, mas fala o Ben Ish Chai, em relação ao brachá, eu falo, sofek brachot leakel. Assim é o Ben Ish Chai, assim também o Kaf HaChaim. O Rav Ovadia pergunta contra o Ben Ish Chai, que ele fala, mas espera aí, a gente falou que o Shulchan Aruch Pasak, que a halakha é conforme a opinião dos Mekilim. É verdade que é recomendado e é correto e é bom, e assim é o costume
que se faça até o pulso, mas a alahá é assim, se a alahá é assim, ele está fazendo uma netilat yadayim, que é boa de acordo com a alahá, por que ele não vai fazer brachá? Aí quem vai falar, mas no fim das contas, tem machloket, tem gente que proíbe. E aí, por que você não fala safek brachot lakel? Então, fala o Rav Ovadia que o Ben Ish Chai e o Kaf HaChaim falam para não fazer brachá, porque já que o Arizal fala que a alahá é como o Rif, que é obrigatório a pessoa fazer até o pulso, então fala o Rav Ovadia, o Ben Ish Chai e o Kaf HaChaim estão indo de acordo com a linha deles, de que tudo que o Arizal falou é alahá, eu não falo. Então ele falou, se o Arizal fala que essa netilat yadayim não serve, ele falou, Ben Ish Chai, alguma coisa faz, mas você não vai fazer a brachá contra o Arizal, já que o Arizal falou que a alahá é conforme o Rif. Já que o Arizal passar a alahá como o Rif, então por isso o Ben Ish Chai falou, olha, não faz brachá. Se de acordo com o Rif a mitzvah não valeu, como você vai fazer brachá? Mas fala o Rav Ovadia que pela regra que a gente tem, que quando tem machloket entre o Pshat e a Kabbalah, a gente possui como o Pshat, e aí, ele falou, de acordo com o Pshat, a grande maioria dos poskim, passar Kalachá conforme a opinião que facilita. Porque, como a gente falou, a regra do Trumat HaDeshen, que quando eu tenho machloket nos poskim, eu posso facilitar em relação a Netilat Yadayim. Aqui tem machloket nos poskim, a gente tem muitos Rishonim que falam que até o dedo. É verdade que tem opinião importante que fala até o pulso. A gente falou antes, o Rif, o Rabbeinu Yonah, o Rashba, o Rabbeinu Bachye, alguns poskim trazem até que o Rambam é assim, o Rabbeinu Hananel e outros, mas do outro lado a gente também tem bastante gente, peso pesado, o Rashi, o Tosfot, o Ritva, etc. Então, por isso, o Shulchan Aruch está indo de acordo com o Trumat HaDeshen, que eu falo, em Safek Netadayim eu vou lekula. Aí quem a gente vai falar? Mas por que eu não falo Safek Brachot Lakel? Está na dúvida de brachá. Não faz a brachá. Fala o Rav Ovadia, aqui a gente não fala essa regra de Safek Brachot Lakel. E por que não? Ele falou, a machloket entre os poskim não é em relação a brachá. A machloket entre o Rif e o Rashi, o Tosfot, etc. A machloket que a gente tem aqui não é uma machloket em relação a brachá. A machloket entre eles é em relação a mitzvah. Uma opinião fala a mitzvah é só os dedos, até o perek, que está na Gemara, até os dedos. E outra opinião fala até o pulso. Mas a machloket deles é em relação a mitzvah, não em relação a brachá. Então, a gente falou, quando a gente estava falando sobre as regras de Safek Brachot Lakel, quando eu tenho uma machloket em relação a mitzvah, e o Shulchan Aruch posek que a mitzvah é boa, que a mitzvah valeu. Aqui eu não falo Safek Brachot Lakel contra o Shulchan Aruch. Eu falo a alahá é como o Shulchan Aruch, que a mitzvah valeu, e uma vez que a mitzvah valeu, você pode fazer brachá sobre essa mitzvah. Então, por isso fala o Rav Ovadia, aqui a gente não fala Safek Brachot Lakel, mesmo contra a opinião do Shulchan Aruch, porque já que o Shulchan Aruch possui que meikara a alahá, se eu vou no seco da alahá, a alahá é conforme a opinião do Rashi e do Tosfot, que é suficiente só fazer Netilat Yadayim até os dedos, e aí, de acordo com essa opinião, pode fazer a brachá, então aí eu não falo Safek Brachot Lakel. Então, para concluir, a pessoa aqui, o correto é que ele faça Netilat Yadayim até o pulso. Quando tem água e ele consegue fazer, dá para fazer, faz Netilat Yadayim até o pulso, fala que ele está fazendo isso bli neder, já que é só uma chumrah, mas faz até o pulso. Mas quando a pessoa está numa situação de força maior, que ele não consegue, por isso, fazer Netilat Yadayim até o pulso, seja porque ele não tem água o suficiente, seja porque ele está com algum machucado na mão, que ele não consegue lavar a mão inteira, e ele vai ter que se apoiar na opinião dos poskim, que falam que Netilat Yadayim até o dedo já é o suficiente. Fala o Rav Ovadia, mesmo assim ele pode fazer brachá, porque já que de acordo com o Shulchan Aruch, esse Netilat Yadayim é kasher de acordo com a alahá, então ele pode fazer brachá sobre isso, e aqui eu não falo Safek Brachot Leakel. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u Baruch.